O texto que eu quero começar, que a gente vai navegar, está lá em Mateus, tá? Mateus 8, a gente vai ler do versículo 23 ao versículo 27. É um texto muito conhecido, a maioria de nós conhece, já ouviu falar desse texto. Só que antes de começar a ler, eu quero que a gente reflita junto no seguinte ponto. Esse mundo traz pra gente várias vozes, várias coisas. Tem várias oportunidades. Muitas vezes a gente fica até meio perdido no meio disso tudo, né? Não sabe se vai para cá, se vai para lá, o que vai fazer. Porque a gente muitas vezes tenta colocar pessoas próximas, coisas próximas, quando muitas vezes a gente não percebe que tudo que a gente precisa a gente já tem dentro de nós. Muitas vezes a gente tenta ter alguma coisa para se sentir melhor e não tem nada de errado. É excelente. Só que a gente tende a colocar isso como centro e não o que está aqui como centro. Esse texto fala assim, Mateus 8, 23. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh, Jesus! Vamos ler até aí. Obrigado, Senhor. Te pedimos, Senhor, que seja o Teu Espírito que fale conosco agora. Nos traga clareza, nos traga discernimento e que somente a Tua palavra seja revelada aqui. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: quem está no seu barco? Quem está no seu barco? Já parou para pensar? Quem que está no seu barco? Quem que está no seu barco no trabalho? Quem que está no seu barco dentro de casa? Quem que está no seu barco na igreja? Quem que está no seu barco onde quer que você está? Quem está no seu barco? Essa pergunta eu me fiz algumas vezes, principalmente nesse ano. Quando a gente passa por turbulência, está no meio da tempestade, a gente sempre começa a se questionar. Mas lendo esse texto, eu quero trazer 3 pontos. 3 pontos que mais falaram, 3 pontos que me geraram mais reflexão e 3 pontos que eu sei que acredito que vai falar com alguém aqui também. Quem gosta de anotar já pode começar a anotar, porque o primeiro ponto é: a gente precisa entender que a presença no barco muda tudo. A presença no barco muda tudo. Quantas vezes eu e você já nos preocupamos mais com como era o barco? Qual era o barco? Se era um barquinho de pescador, se era um iate, se era a remo, se tinha motor.
se tinha uma cobertura ou se era todo aberto. Porque a gente tende a valorizar o que dizem para nós que é melhor. Quantas vezes eu e você já não buscamos chamar a atenção de pessoas e quando a gente chega perto a gente percebe que e aqui não tem nada errado com a pessoa. A questão é que a gente precisa entender que nós temos a escolha de quem que a gente vai colocar dentro do nosso barco. Papai do céu, quando fez a gente, ele deu algo que nem ele tira de nós. O que é isso? Quem sabe? Livre arbítrio. Ou seja, escolha. Eu e você temos escolha. Eu e você podemos escolher todos os dias. Não chega ninguém com uma arma na sua cabeça para escolher se você vai botar um casaco preto ou um casaco bege. Não chega ninguém para botar uma arma na sua cabeça para dizer qual profissão você vai fazer. Não chega ninguém para te colocar a goela abaixo que você precisa namorar ou casar com essa pessoa. A gente tem escolha. E o que eu vou falar girou uma chave quando eu comecei a refletir sobre isso. Porque mesmo quando eu não decido, deixa eu te falar uma coisa, você já decidiu. Ou você faz, ou você não faz. Ponto. E o meio termo? Não existe. Não tem neutralidade. A gente precisa entender isso, não tem neutralidade. Ou a gente decide colocar Cristo dentro do nosso barco, colocar o Espírito Santo dentro do nosso coração, andar com Ele, se quebrantar com Ele, ou a gente está de mão dada com o miau. Não tem neutralidade. Escolha quem está no seu barco. Porque o que esse texto mostrou claramente é que não é o barco que vai definir o final, não é a estrutura que vai definir o final, não são as pessoas que vão definir o final. Quem vai definir o final? A presença daquele que nos criou. Então a gente precisa parar de ficar buscando em algo o que só pertence a Deus. A gente precisa colocar Deus onde é o lugar dele. Sabe por quê? Todos nós, todos os seres humanos na face da Terra, a gente nasceu com uma necessidade, algumas, né? Mas essa, todos, é a necessidade intrínseca do ser humano. A gente precisa comer, né? Precisa dormir. Só que a gente nasceu com uma necessidade de adorar. Nós temos a necessidade de adorar. A questão é, quem ou o que você está adorando? Esse é o ponto. Quem ou o que você está adorando? Quem ou o que você está colocando para dentro do barco? Porque, muitas vezes, eu vim da favela do Rio de Janeiro. Vim na comunidade do Rio de Janeiro. De troca de tiro, me joguei no chão várias vezes, fui confundido com bandido, inúmeras vezes. Aqui no sul não fala dura não, né? Eu falo dura também. Os irmãos sabem o que é dura? Sabe? Eu já tomei algumas. Algumas. Já passei por momentos, nunca passei fome, graças a Deus.
Mas já passei por momentos em que o que a gente tinha para comer era uma vasilhazinha, uma leiteirazinha, um rabo de gato, e minha mãe fazia ovo ou cozinhava batata. E era isso. Com base nisso, eu busquei o tempo inteiro, eu entendi que eu era o homem da casa e que eu era o responsável por mudar isso. E eu busquei o tempo inteiro ser o melhor. Eu busquei o tempo inteiro ajudar financeiramente, trabalhar. Porque eu sempre escutei, você precisa trabalhar. Você precisa ganhar dinheiro. Você precisa mudar a nossa vida. Quando eu percebi que eu não estava... E não tem nada errado com o trabalho aqui, tá? Só que eu percebi que meu foco estava mais no trabalho do que em Deus. Eu percebi que meu foco estava mais no trabalho que a minha família. Eu percebi que eu tinha tempo em qualquer situação para trabalhar. Agora, para ver uma série com a minha esposa, para sair para um restaurante, para servir na igreja, pô, pastorzão, a agenda tô viajando pra caramba. Tô apertado. Tá? Sabe quem eu estava adorando? O trabalho. Sabe quem eu estava adorando por trás do trabalho? Ele tem nome. Mamon. E eu volto a falar, não tem nada errado trabalhar. Não tem nada errado prosperar. Não tem nada de errado ter dinheiro. O errado é ele estar no lugar e te impedido de encontrar com Deus. Esse é o problema de tudo. Porque a gente tem necessidade de adorar. Se a gente não está adorando a Deus, a gente vai estar adorando o dinheiro, a gente vai estar adorando o trabalho, a gente vai estar adorando a bebida, vai estar adorando sexo, a pornografia, enfim, droga. A gente vai estar adorando alguma coisa. Só que como já foi cantado, inclusive, nada a não ser Deus vai preencher o vazio que está dentro. Por isso eu volto a perguntar. Quem está no seu barco? Quem você está adorando? Porque isso não é uma ação do inimigo que se lançou. Não, isso é uma escolha sua. Você precisa entender. Você precisa assumir que você tem responsabilidade. Você precisa assumir que o que você semeia, você colhe. Sim ou não? É uma escolha. Ah, então é difícil. Sim, ninguém falou que era fácil. Entenda que tudo é difícil. Tudo é difícil. Eu trabalho com emagrecimento, porque eu sou obeso. Até hoje eu uso medicação, me trato. E sabe o que eu mais vejo em relação a isso? Uma das maiores travas é que emagrecer é muito difícil, é ou não é? Tem que fazer dieta, fazer atividade física, né? Ser obeso também é difícil. Chegar no shopping para comprar uma roupa e não poder escolher a roupa que você quer. Escolher aquela que cabe em você é muito difícil. Chegar na praia, não tirar a camisa porque você tem vergonha. É difícil ou não é? Querer jogar bola, você não consegue correr um pouquinho que você já está cansado. É difícil ou não é? Qual difícil você vai escolher? Qual difícil você vai escolher? O difícil que vai te dar um prazerzinho agora ou o difícil que vai te levar para a vida eterna? Que vai te levar para estar ao lado de Jesus? Para estar ouvindo e louvando o tempo inteiro? Qual difícil você vai escolher? Até quando você vai continuar colocando a culpa em todo mundo menos a responsabilidade em você?
A decisão é sua. Quando Eva escolheu comer do fruto, quem foi o culpado da história? Quem foi? Quem? Adão foi depois, né? Quando Eva comeu o fruto, a responsável foi ela. A serpente botou uma arma na cabeça dela e falou: come, senão eu vou te matar. Foi isso que ela falou? Foi? O que a gente precisa entender é que a presença muda tudo. Naquele momento, o convite que a serpente fez para Eva foi: se você comer esse fruto, você vai saber de tudo. Você vai ser como Deus. Você vai saber a verdade e a mentira. Você vai saber tudo. Foi isso que a serpente falou, sim ou não? Eu faço uma pergunta. Antes, quando Jesus, Deus Pai e Espírito Santo estavam criando o homem, eles falaram o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ela já era igual a Deus. Ela já era igual. Ela já sabia tudo. O que a serpente falou, ela já tinha. Só que ela não percebeu. Porque ela não estava focada em buscar a presença. Ela desviou, ela não estava olhando para a presença. E querem saber outra? Deus criou o homem no 6º dia. O 7º descansou. Certo? Na tradição judaica, o final de um dia é do pôr do sol. Então o dia começa do pôr do sol de um dia até o pôr do sol de outro. Quando que Deus descia para se encontrar com Adão e Eva? A Bíblia fala. Quando? Quando batia o vento do final do dia, no entardecer. Deus ali estava mostrando que o que importava era começar o dia na presença dele, tendo relacionamento com ele. E querem saber mais? Quando Eva decidiu pecar, ela começou o dia na presença de Deus. Ela era perfeita, ela não tinha pecado, ela se encontrava com Deus todo o tempo, falava com Ele todo o tempo, começou o dia com Ele, esqueceu. Sabe o que isso significa? A gente precisa parar de achar que a gente dá conta sozinho e olhar para a presença. É a presença de Deus que vai mudar tudo. Porque se os discípulos estivessem no barco, sem Jesus, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Todo mundo ia morrer, vocês têm dúvida disso? A palavra de Deus não fala, mas de certeza que homens de pouca fé estavam com medo, gritando. Eles nem lembraram que Jesus estava no barco. Nem passou pela cabeça. Agora, tinha alguém dentro daquele barco. Tinha alguém dentro daquele barco que só de falar, ele não precisou gritar, ele não precisou falar o que ele era, quem ele era, o que ele tinha, o que ele não tinha. Ele só falou: vento, mar, pode se acalmar. Acabou? Quantas vezes eu e você, buscando se afirmar alguma coisa, a gente quer gritar? A gente quer impor. Quem tem autoridade não precisa fazer demonstração de força. Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava fazer show. Quantas vezes a gente está mais em busca do show, de aparecer, do que simplesmente ser aquilo que Deus já falou que nós somos. Filho e filha amados.
Quantas vezes a gente está buscando ter dinheiro, ter fama, ter sucesso, quando o que mais importa não é ser conhecido aqui nessa terra, mas é ser conhecido no céu. E eu volto a fazer a pergunta. Quem você escolheu para estar no seu barco? Porque a gente já viu, a presença muda tudo. Um outro fato importante aqui é que ter Jesus na sua vida não vai impedir tempestade. Para de achar que você começou a servir na igreja, que você se batizou, vai ser tudo flores. Não vai. Você vai ter tempestade. Só que quando a tempestade vier, vai ter alguém do seu lado falando assim, filho, só descansa. Pode falar, filho, fala para a tempestade, se acalma, se acalma. Fique em paz. Porque não importa o que as tempestades e as adversidades da vida tentam falar para a gente. Importa o que aquele que me criou já declarou e já falou sobre a minha vida. Se ele falou, está falado. Segundo ponto, que esse texto me trouxe a reflexão. Os discípulos vieram correndo, estavam tensos e tal, não sei o quê. Só que Jesus, ele estava em silêncio. Ele estava em silêncio. Quantas vezes nós estamos no meio da tempestade, a gente fica gritando, Senhor, meu Deus, buscando, que nem os doidos, ouvir alguma coisa e parece que Deus está em silêncio. Vocês já passaram por isso? Porque eu já passei algumas vezes. E aí me trouxe uma reflexão. Vamos lembrar da escola lá? A gente estudava, estava todo dia ali, né? Matemática. Como eu gostava. Eu gostava tanto que eu me forcei a aprender esse negócio aí. Né? Estudava. Estava ali, estava a professora ali contigo, ou o professor ali contigo te ensinando, não estava? Todo dia, né? Falava, você perguntava, ele tirava dúvida, ele te explicava. Todo dia, sim ou não? No dia da prova ele falava contigo? Ué? Por que você quer que Jesus fale contigo no dia da prova se o professor na escola não falava com você no dia da prova? Dia da prova não é para te menosprezar ou te jogar para baixo. É para você botar para fora tudo aquilo que ele já te ensinou. Tudo aquilo que ele já transformou. É para você mostrar para o mundo o que ele já fez na sua vida. Porque é só no meio da dificuldade que você vai botar para fora tudo o que você tem no secreto. Davi era um pastor de ovelha, era esquecido na sua casa. Ninguém lembrava dele. Só que Deus lembrou dele. Quando todo mundo achava que ele estava esquecido, Deus falou para Samuel, ei Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque o próximo rei que eu escolhi para o meu povo está lá. A gente tenta buscar sempre aparecer, né? Que alguém fale da gente, Deixa eu te falar. Se você escolher colocar Deus no seu barco, você não vai precisar de aprovação de ninguém. Você não vai precisar fazer nada, porque Ele vai soprar o seu nome para a pessoa que vai te levar onde Ele quer te colocar. Samuel ouviu, não quis. Não, Senhor, Saul e tal. Deus falou, Moisés, Samuel, até quando? Até quando? Eu já decidi, vai lá, unge. Davi cuidava de ovelha.
Um dia, o exército de Israel estava na guerra, os irmãos dele estavam lá. Jessé falou: Davi, vou mandar isso aqui lá para os seus irmãos, para os comandantes, leva para eles lá. Davi foi. O exército já estava ali cerca de 40 dias, tremendo de medo, ouvindo o que Golias falava para eles. Durante 40 dias. Do nada chega Davi, desavisado. Chegou ali, bem na hora que Golias chegou. E a gente tem de achar que é do nada, né? Mas é de repente. De repente, Golias foi falar. Estava Davi ali. E todo mundo achava normal, ninguém nem mais escutava a afronta que o inimigo fazia para eles, né? Já estavam acostumados. Com o mesmo horário, estava ali, vou ficar aqui mesmo. Davi chegou assim. Ei, peraí. Vocês não estão ouvindo o que ele está falando, não? Não, pera. Vocês estão achando normal o que ele está falando? Ninguém vai fazer nada, não? Quem é esse incircunciso para ousar afrontar o Deus de Israel? Está vendo, pastor? E tinha um gigante. Tinha um problema. Samuel falou com Davi no dia que ele ungiu. Naquele tempo, no Antigo Testamento, o profeta era a voz de Deus. Deus falava com o povo através do profeta. Samuel ungiu Davi e falou que ele seria o rei de Israel. Depois disso, Samuel voltou a falar com Davi? Samuel voltou a falar com Davi e falou: Davi, vai lá para a guerra lá, mata o gigante lá que eu vou te... Samuel falou? Samuel falou com Davi quando ele foi lá na presença do rei. O rei quis botar armadura em Davi. E falou para Davi: Davi, não usa armadura não, vai sem. Samuel falou? Deus falou alguma coisa para Davi? Foi Deus que falou, ou Samuel que falou para Davi, que era para ele pegar 5 pedrinhas e botar lá na bolsinha dele? Sabe por quê? Quando Davi lá foi matar o leão, o urso, estava cuidando das ovelhas, era o dia a dia, era a comunhão que ele tinha com Deus. Deus já tinha preparado. Para quando chegasse Golias, o dia da prova, Davi ali só mostrou uma pequena porção do tempo de secreto que ele tinha. Davi não temeu em nenhum segundo. Golias viu que Davi ali não estava em nome dele. Tanto que Golias tenta o tempo inteiro trazer Davi para o mundo físico. Mandaram um cachorrinho para mim, o que é isso? Você vai me expulsar com essa vara aí? Davi falou para ele o quê? Você vem contra mim com lança, espada. Mas eu vou contra você em nome do Deus de Israel. Não é no meu nome, não é na minha força, é no nome dele. E quem vai dar essa vitória não sou eu, é ele. Minha pergunta, Deus falou isso para Davi? Alguém falou isso para Davi? Por que a gente reclama quando Deus está em silêncio na nossa aprovação? Porque o que a gente não faz, pura e simplesmente, o que a gente já está treinando há muito tempo para fazer. Então, é porque eu tenho vergonha, né? Como assim? Vou chegar e vou orar para um irmão? Tá a ver, pô. Como assim? Vou chegar na minha rede social e vou botar um versículo, vou falar de Jesus? Como assim? Eu vou chegar num evento que era para médicos, palestrar nesse evento em Nova York, no World Trade Center, enquanto está todo mundo querendo saber
o porquê que eu tive sucesso? Sabe o que eles ouviram? Vocês querem saber? Coloca Jesus no seu negócio. Coloca Jesus na sua vida. Nada a ver fazer isso. Pode parecer nada a ver, mas se Deus falou, faz. Silêncio não significa que Ele te abandonou. Significa que Ele quer mostrar que você já é capaz de fazer sozinho. Significa que Ele quer te promover para um outro nível. Significa que Ele quer evidenciar para todo mundo o que Ele fez na sua vida. Então para de querer ficar o tempo inteiro confirmação, tirando dúvida, checando, vai direto à fonte. Ora, dobra o seu joelho, se quebranta na presença de Jesus. Fala com Ele, tem intimidade. A gente fica muito tempo trabalhando, muito tempo vendo rede social. A gente não consegue ficar 1 minuto orando. A gente não consegue ficar 1 minuto em silêncio, só parado para ouvir a voz de Deus que está dentro da gente. A gente não consegue fazer. O silêncio de Deus é que Ele quer mostrar para você, primeiro, que o que importa é a presença. Segundo, é que no momento de dificuldade, Ele quer te promover. Ele está ali assim, ó. É agora. É agora. Vai, meu filho. Vai, é isso aí, faz. É isso aí. Vai, faz. Pega a funda, isso. Bota a pedra. Gira. Ih, já foi, agora vai. É isso que Ele quer fazer. É isso que Ele quer fazer. A minha pergunta é: quem você está escolhendo colocar no seu barco? Quem você está ouvindo no momento da tempestade? Você está ouvindo alguém que está com medo igual a você? Que está berrando igual a você? Que está desesperado igual a você? Que eu vou te falar, irmão, todos nós temos problema. Todos, sem exceção. Sabe o que isso aqui me ensinou? Que nesses momentos não tem que buscar a validação de ninguém, a não ser a validação daquele que me criou, daquele que se entregou na cruz por mim e por você, naquele que deu seu sangue para perdoar o meu e os seus pecados, daquele que já falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e quem decidir o seguir vai herdar a vida eterna. A minha pergunta é: por que você ainda não está decidindo colocar Ele no seu barco? O que está te impedindo? Qual que é esse medo? Me explica isso. Nem na lógica a gente consegue entender, e eu fiquei nesse questionamento. Eu sei, eu confio em Deus, eu acredito, e por que eu estou com medo? Sabe o que eu entendi que Deus estava me chamando? Ô filho, isso aí sabe o que é? É porque está faltando intimidade comigo. Está faltando você andar mais junto de mim. Está faltando você parar tudo para se dedicar a mim. Está faltando de fato você me colocar no seu barco. Esse é o segundo ponto. Não confunda silêncio com ausência. Não confunda silêncio com ausência. No dia da prova, o professor, ele não sai da sala. Ele fica em silêncio. Mas ele está ali na sala contigo.
Ele está ali te olhando, Ele está ali torcendo por você. Ele está ali acreditando que você vai conseguir colocar para fora tudo o que você já sabe. Jesus dormia ali. Só que Jesus nunca deixou de estar presente. Ele nunca deixou de ter o controle. E eu vou para o terceiro ponto. Estava todo mundo nervoso naquele barco. Todo mundo gritando. Todo mundo achando que ia morrer. Só que o que é mais maravilhoso é que a calma só vem quando você reconhece quem está com você. Sabe por quê? Eu estava tenso e eu estava com medo, mesmo Jesus falando para eu fazer aquilo. Porque eu não estava reconhecendo quem estava comigo. Eu não estava reconhecendo aquilo que Ele já tinha me dado. Eu não estava agradecendo o que eu já tinha. Eu não estava reconhecendo de onde Ele me tirou. Eu não estava reconhecendo que, independente de onde eu estiver, Ele está sempre lá. Ele não nos abandona. Quando os discípulos gritaram por Jesus e chamaram Ele, Ele simplesmente se levantou e repreendeu o vento e o mar. Porque a calma só vem, você reconhece quem está com você. A grande chave aqui para a gente vencer qualquer tempestade é saber que Jesus vai estar sempre lá. Você querendo ou não querendo, Ele está lá. Você aceitando ou não aceitando, Ele está lá. Você buscando ou não buscando, Ele está lá. O que acontece é que você não vai estar ouvindo, mas Ele está lá. O que acontece é que você está dando ouvido para alguma mentira que te contaram e deixou de acreditar na verdade que Ele já falou. Volto a perguntar para você. Quem está no seu barco? Quem você decidiu estar no barco com você? Quem está no barco do seu coração? Quem está ocupando esse barco? Quem está comandando esse barco? Quem tem o governo nesse barco? A palavra de Deus fala: guardai o seu coração, e dele provém tudo. Você tem guardado o seu coração? O que você tem colocado nele? Ou melhor, quem você tem colocado no seu coração? Com quem você tem preenchido o seu coração? Com quem você tem preenchido a sua mente? Com quem você tem ocupado o seu tempo? Com quem você tem dividido a sua vida? Essa é a pergunta. Porque, novamente, aqui não cabe acreditar ou desacreditar. Fazer sentido ou não fazer sentido. Porque se você acreditar em Deus, Ele é Deus. Se você não acreditar em Deus, Ele continua sendo Deus. Porque o certo, independente do que eu ache, vai ser sempre certo. Vou provar para vocês. Lembra da matemática? Eu aprendi alguma coisinha ali.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. 1 mais 1 é quanto? 2? É 2? Se eu estiver feliz, 1 mais 1 é quanto? Se eu estou triste, 1 mais 1 é quanto? Se eu estou com raiva, 1 mais 1 é quanto? Se eu estou com medo, 1 mais 1 é quanto? Se eu estou ansioso, 1 mais 1 é quanto? Então entende, independente do que você acha, Deus é Deus, Jesus morreu por você. A grande questão é, você vai escolher colocar ele no seu barco ou vai preencher com que vai te levar para a morte? A grande questão é, você vai continuar negando ele até quando? Até quando você vai negar? Porque se você não está escolhendo ele, você está negando. Não tem neutralidade. Não é bem assim, não existe isso. O certo é o certo. Ele está batendo a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Que ele quer abrir, eu entrarei, cearei com ele. Jesus está batendo na porta do seu barco agora. Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar, ele está doido para entrar. Só que ele não vai arrombar a porta. Ele não vai entrar contra a sua vontade. Ele respeita. Ele te ama tanto. Ele respeita o que você escolhe. Só que isso não vai mudar o caráter dele. Isso não vai mudar o fato de que o filho pródigo saiu. Pegou a herança e saiu. Isso que o filho pródigo fez, mudou quem era o pai? O pai deixou de amar? O pai só estava ali esperando ele cair em si e voltar. Só de longe, te ver de longe. Ele não quer ficar parado, ele quer sair correndo na sua direção. Ele quer sair correndo para te encontrar. Ele quer sair correndo para te abraçar. Ele quer sair correndo para te botar uma túnica nova. Ele quer sair correndo para te dar um anel. Ele quer sair correndo para colocar uma sandália no seu pé, para te livrar da escravidão. A grande questão é, você vai escolher andar com ele? Ou você vai continuar negando?